Então, mais uma vez, um bom dia a todos, todas. Semana que temos uma quarta-feira de feriado, né? Teremos uma sexta no meio da nossa semana. Bom dia, Lidiane, seja muito bem-vinda. Sei que é uma semana que para você está sendo de muito trabalho, de muito empenho, porque é época, né, de avaliações, de entregas, de angústias, né, de acolhimento também de vocês junto aos seus cursistas, mas que vocês consigam da melhor forma possível conduzir, né, esse trabalho de finalização de jornada, de correção, tanto dos diários de bordo quanto das implementações, mas que vocês lembrem-se, cuidem-se sempre. Cuidem-se para que vocês estejam bem, para que vocês possam fazer o trabalho de vocês com tanta dedicação como vocês já fazem. Mas sempre olhem para si, isso é muito importante. Então, eu desejo que seja uma semana tranquila, apesar de sempre muito trabalho. E hoje, o nosso roteiro é o roteiro 10, é o roteiro mais tranquilo, né? No que se refere à organização. Então, eu vou trazer para vocês o roteiro, aí eu tenho mais algumas coisinhas aí, essas para a gente conversar, mas de forma muito tranquila também. E aí a gente vai abrir o espaço para que vocês possam, então, trazer aquilo que vocês irão compartilhar enquanto boa prática aqui com o nosso grupo. Marcelo, por favor, seu bom dia para a nossa turma. Você está sem som, Marcelo. E aí agora? Melhorou. Perfeito. Beleza. Estava ajustando aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Desejo boa semana também a todo mundo, tá bom? Estamos aí, Angelita, acompanhando contigo. Obrigada, Marcelo. Marcelo está com um fundo especial, né? Devo dizer, que chiqueza, né? Mas muito obrigada pela parceria Mas aqui, Marcelo. ele está disponível para todo mundo, é só dar uma olhadinha aí. Nossa, vocês estão chiques, né? Não, depois, não sei se o pessoal já usou, mas é aqui nos três pontinhos aqui da reunião. Você clica nos três pontinhos, vai lá no efeitos visuais, e ele está lá dentro dos nossos planos de fundo, ele está nos planos de fundo da nossa organização, para todo mundo usar lá. Ele aparece lá para todo mundo já. Ai, que legal, Marcelo. Eu bem que tinha clicado e visto umas manchinhas em tons de rosa, de azul, mas não E tinha nem atinado que era do Formadores. Olha só, eles que estão ali para legal. todo mundo usar nas reuniões agora. Obrigada pela dica, Marcelo. Imagina. Então, está lá nos três pontinhos, então a gente consegue localizar o plano de fundo. Essa nossa, por favor, Bernadette. Bom dia. É só Bom para perguntar dia. para o Marcelo, que eu até utilizei num feedback com uma professora, mas será que ele usa muito a internet, que às vezes a gente usa aqueles outros fundos e pesa e acaba caindo a conexão? Eu acho que não, eu usei ele nas últimas reuniões da semana passada e não senti nenhuma diferença, Bernadette. Achei ele normal, assim, tá? Foi bem Obrigada. tranquilo. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Esse é o nosso último encontro, né? O que está errado? Não, desculpa, Angelita. Não, o meu formador em ação, eu estou lendo, parece que tá tipo mangá, tá espelhado, tá vendo? Ele está espelhado para você, mas para nós não. Para você não? Também, não, tá? Formadores da Janaína Teatro. Para mim está espelhado, entendi. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver também, né, se eu consigo aqui alterar layout. Não, não é alterar layout nisso aqui, não quero alterar nada. Então, assim, gente, enquanto eu vou tentando também ficar como vocês, esse nosso encontro, então, é o roteiro 10, é o roteiro que a gente encerra a jornada junto aos cursistas, roteiro esse que será vivenciado na próxima semana, né, na semana de 6 a 10 de maio. Então, só lembrando já que eu já coloquei para vocês, ó, eu também, aparece espelhado mesmo, para mim também apareceu espelhado, Vanessa, acho que daí para vocês aparece certinho, né? Tá bom. Então, olha só, gente. Então, esse roteiro de feedback e compartilhamento, então, ele vai ser vivenciado com todos os cursistas, né, na semana que vem, e é também a semana de encerramento da nossa jornada com os cursistas. Então, aqui nós temos um roteiro que ele vai estar muito com foco mesmo no tempo das apresentações. Então, aqui,
São dos formadores diretores, são os formadores município. Então, aqui nós temos o nosso slide das câmeras nesse encontro, né? É essencial as câmeras abertas, principalmente por parte daqueles que vão compartilhar as suas boas práticas, mas sempre naquele olhar. Vamos usar esse slide, se necessário for, sensibilizar ainda os cursistas. Se esse vínculo já foi estabelecido, estamos tranquilos. A nossa agenda. Então, reparem que a nossa agenda, ela está essencialmente aqui, ó, 60 minutos, considerando o nosso papo formativo, que é de 80, 60 minutos ele está destinado às apresentações dos relatos. Então, é claro que o tempo que vocês têm a mais de reunião, bom dia, Genice, seja bem-vinda, que vocês poderão trazer para esse momento também, né? Então, nós temos um momento de acolhimento, um momento de check-out e feedback, que são 2 formulários, que é muito importante que vocês garantam o tempo durante a reunião para que os cursistas preencham, e o momento final da nossa reunião. Então, aqui a gente tem o cronograma da nossa jornada, né, para que os cursistas tenham, em linhas gerais, o que foi visto, né, ao longo dessa jornada, e que nós estamos aqui já na semana. Então, aqui a gente precisa fazer uma correção nesse slide, inclusive ele está ali de 7 de maio a 10 de maio, é 6, nós temos formadores que têm turmas na segunda-feira, como é o caso do Jefferson, né, então a gente tem todas as temáticas que foram discutidas encontro a encontro, né, culminando aqui, então, na nossa reunião 10 de feedback e compartilhamento. E os objetivos dessa nossa reunião são refletir sobre os aprendizados da jornada, compartilhar as práticas implementadas, esse é o coração dessa reunião, esse compartilhamento das práticas que foram implementadas, e realizar o check-out da jornada. Então, são 3 momentos que fazem parte desse roteiro, onde também a gente vai disponibilizar esse tempo mesmo de formulário, de feedback do que foi participar da primeira jornada no grupo de estudos de gestão de sala de aula. E o nosso momento de acolhimento aqui, que nós vamos fazer também como ação modelar. Então, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Eu acho que é bem, quando eu trago para vocês, né, que ao pensar as atividades avaliativas para a segunda jornada, eu trago as contribuições que vocês te trouxeram, que trabalhar com documento, o documentos do Google é melhor do que o Google Apresentações para o diário de bordo, é nessa ideia mesmo, né, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né, então, quando a gente traz também para a nossa prática o olhar do outro, a contribuição do outro, a gente se fortalece, a gente se desenvolve mais frente à nossa prática pedagógica. Então, a ideia aqui agora é que mais uma jornada se encerra e pudemos refletir sobre nossa prática, compartilhar muitas experiências, usar metodologias ativas e participar de trabalhos colaborativos. Contribua no chat, olha lá, com uma palavra. Então, vocês vão pensar que vocês vão refletir. Claro que aqui vocês não enquanto cursistas, mas vocês enquanto formadores que são, vocês vão pensar uma palavra que expresse o que você aprendeu ou desenvolveu enquanto grupo de estudo. Então, por favor, reflitam um pouquinho, se fosse para vocês agora. Nesse momento, vocês vão escolher uma palavra que represente o que foi para vocês essa primeira jornada. E aí eu vou começando aqui com as contribuições de vocês, ó. Para o Jefferson, foi comprometimento. Para o Lores e a Bernadette, não, peraí, para o Lores foi aprimoramento. Para a Bernadette, comunicação. Para a Janaína, cooperação. Para o Nelson, desafio. Para a Lidiane, inspiração. Para a Janice, conhecimento. Para a Vanessa, compartilhamento. Vamos ver, todo mundo já colocou, e eu gostaria de começar ouvindo um pouquinho você, Janaína, enquanto formadora já bastante experiente de gestão, você traz que para você foi cooperação. Compartilha com a gente um pouquinho seus sentimentos a partir dessa palavra, que te expressa, né? Cooperação nessa jornada. Bom dia. Bom dia. Então, eu escolhi essa palavra por conta do perfil do nosso grupo, esse grupo aqui, sabe? Na jornada passada, eu era a primeira formadora que tinha reunião
A primeira reunião da semana era a minha. Então, eu compartilhava as impressões do roteiro, né? E levava isso primeiro, e isso ia dando um norte para os demais. Mas no grupo passado, o pessoal ficava mais na deles, assim, né? Não, né, Vanessa? Não sei se você lembra. Esse grupo é muito cooperativo, é um grupo que talvez seja uma sensação só minha, né? Porque agora eu não sou mais a primeira. Então, o pessoal vai lá, da reunião, já coloca ali quais são os pontos de atenção, já coloca ali, né? Olha, deu tudo certo. Adoro o positivismo do Jefferson, porque ele já coloca ali a visão positiva dele da semana, da reunião. Então, eu acho que cooperação é o nome do nosso grupo, sabe? E, para mim, tem sido de muita valia. Eu tenho me sentido nessa jornada bem mais segura por conta dessa troca do que nas anteriores, que eu acho que acontecia menos. Ai, obrigada, Janaína. Como é importante isso, né? Saber que a gente não caminha sozinho e que tem quem de fato se apoiar. Por favor, Jefferson. Também nessa linha que a Janaína colocou aqui, eu coloquei ali com relação a comprometimento, né? Eu estou aqui já no 4º ano formador e vou na linha da Janaína, sim, já trabalhamos com educação física, lá maravilhosos. A questão de comprometimento aqui eu acho muito importante, todos comprometidos em estar fazendo o seu melhor. Vocês não sabem, Angelita, vocês não sabem aí. Na segunda-feira tem a minha reunião aqui, eu sempre coloco lá as minhas observações, né? Aí na sequência, eu acho que o Nelson, pessoal, quem quiser entrar numa reunião aqui, eu tô aqui. Eu saí, voltei para lá e tava o link da reunião ali. Entrei na reunião, tava o Lores, o Nelson, a Vanessa, discutindo ações para a semana em cima do que eu tinha colocado ali. Ficamos até umas 8, acho que ficamos um tempo ali, discutindo as ações que poderiam nortear melhor as próximas reuniões. Olha, para fazer isso, não é qualquer grupo que faz, não, pessoal. Então, ó, parabéns para o grupo, porque realmente é um comprometimento muito forte do grupo aí. E produção, trabalho, né? Só isso. Obrigada, Jefferson. Eu diria que tudo isso, né? E aí eu queria, para a gente fechar esse nosso momento de acolhimento, e que eu acho que vem muito de encontro a que a Janaína e que o Jefferson trouxeram, a Lidiane colocou que a palavra que expressa essa jornada para ela foi inspiração. Por favor, Lidiane, nos inspire, então. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero deixar aqui o meu gesto de tristeza. Que dia foi isso? Que link? Aonde que vocês se reuniram e conversaram? Vocês me excluíram dessa. Também estava pensando nisso, Lidiane. O Nelson colocou lá. O Nelson colocou quem puder no grupo do WhatsApp. No grupo de WhatsApp. Ele colocou quem puder entrar agora rapidinho. Foi um negócio bem. Não foi nada planejado. Foi bem. Eu perdi isso. Eu acho porque que deu um problema na transmissão do vídeo do Jefferson. Não, quem que falou que deu um problema? E daí a gente pegou e fez um teste. Então a gente abriu uma conversa para fazer um teste, porque daí assim, tipo, hoje é segunda, vamos fazer. Daí nós fizemos o teste, fizemos várias, daí aproveitamos e fizemos um alinhamentinho ali também, que para a gente é importante. Veja só, aqui pode isso, né? É capaz. Aí eu ia falar tão bem de vocês que vocês me inspiram, daí vocês já me deixaram de fora. Está sendo criado um subgrupo aí, hein? Então eu vou falar só da Jana, porque a Jana também não estava. Foi 50%, tinha 50% não. Que tristeza. Gente, eu escolhi inspiração pelo grupo também. A Jana falou de cooperação do grupo e eu coloquei inspiração por causa de vocês. Porque desde que eu comecei aqui, como é o meu primeiro ano, e eu olho para vocês e eu quero ser como vocês. E quando eu falo vocês, eu falo da Angelita também, da Fran, a Vanessa, a Jana, todos, gente. Não vou nem falar. Eu só não posso falar do Nelson e da Janice, porque estão começando comigo, né? Mas quando eu falo de inspiração, é porque a bagagem que vocês sempre trazem, gente, e assim, essa aceitação de vocês com quem está chegando agora é muito importante para a gente, porque se a Jana falou que para ela traz segurança, imagina para nós que estamos começando agora, que para nós tudo é no campo das ideias, e aí vocês, assim, vocês são muito generosos, vocês estão sempre compartilhando.
às vezes a gente faz perguntas lá, né? Eu faço perguntas, às vezes pode ser uma pergunta para vocês tão simples, mas sempre vocês respondem. A Vanessa sempre responde, às vezes eu coloco alguma coisa, ela sempre traz uma resposta. E eu também gosto muito dessa postura positiva do Jefferson, sabe? Ele sempre traz terminou a semana dele, ele coloca lá, aconteceu assim, vamos lá, vai dar certo. Então, vocês me inspiram. E aí, quando vocês foram para Foz, todos vocês trouxeram, né, alguma coisa lá, que foram destaque. E eu queria dizer para vocês que realmente não foi à toa, porque vocês são pessoas excelentes. A gente nem se conhece pessoalmente, mas vocês são pessoas maravilhosas, assim, que me inspiram a ser uma formadora melhor, a buscar fazer o melhor. E eu quero ser igual vocês, gente. Quando eu crescer, eu quero ser igual vocês. Ai, Lidiane, obrigada. Eu acho que é bem isso, né? Como é gostoso a gente poder ter quem está chegando, com quem já tem uma caminhada, mas está todo mundo junto, né? Se desenvolvendo, crescendo. E aqui é claro, né, que para esse momento de acolhimento eu abri um espaço maior do que era o planejado, que como é bom poder ouvi-los e é um momento justamente da gente poder olhar de forma positiva para a nossa jornada e para que vocês levem isso também para os seus cursistas, para que eles possam olhar, né? A gente precisa sempre olhar para as nossas possibilidades, aquilo que faz com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva, para ir além, né, daquele desânimo, às vezes está meio desanimado, aquele cursista que às vezes é meio reclamão, mas que ele também, quando ele olhar de forma positiva para a jornada, eu tenho certeza ele vai encontrar algo que vai ter valido a pena para ele expressar. Por favor, Lidiane. Só para eu não ser injusta não, mas assim, falhar a experiência da Bernadette também, porque a Bernadette, como ela é pedagoga, ela sempre traz uma outra visão, e o Lores, a tranquilidade do Lores, né, ele sempre traz uma palavra ali de equilíbrio, né, ele é muito equilibrado nas colocações dele também. Não confia no Lores não, viu? Ah, meu Deus! Não é só aqui na Meet, Nelson? Mas está fazendo bem o trabalho do equilíbrio, né, Lidiane? Porque eu também tenho esse olhar para ele. Mas que São coisa boa, maravilhosos, todos vocês. pela gentileza nas palavras, gente. É nessa alegria, né, que a gente segue, então, com o nosso roteiro, nesse acolhimento. Esse link do checkout, gente, eu não vou compartilhar aqui com vocês, até depois, se vocês quiserem explorar ele, né, mas é importante que lá na sua reunião vocês abram, disponibilizem o link no chat, 5 minutos para que os cursos, deem esse tempinho para que os seus cursistas preencham aqui, né, então, porque a ideia é que esse formulário do checkout é onde o cursista ele vai trazer as suas impressões, principalmente em relação ao conhecimento que ele tem frente a metodologias ativas, recursos digitais. Então, é em relação àquilo que ele tem, o que ele se apropriou, aquilo que ele já sabia, ou ainda não sabia, mas aprendeu. Mas é importante que vocês tragam esse formulário, né? Destacar justamente a importância da colaboração com as respostas. Então, disponibilizar o tempo, né, pedir para que, de fato, nesse momento, o cursista acesse o link disponibilizado no chat, que ele responda a esse formulário, porque tudo que é feito, vocês vão ver depois no final que eu vou apresentar para vocês, essas respostas, elas vão contribuir para que a gente também possa ir aprimorando as nossas jornadas, os nossos roteiros, a partir do que vai sendo vivenciado. Então, aqui eu vou com vocês, eu acredito que esse formulário ele não se faz necessário, mas é essencial que lá na sua reunião você garanta o tempo para que cada cursista possa responder e sinalizando para você que esse formulário já foi preenchido e enviado. E aí vem o tempo do compartilhamento, então aqui o que eu quero destacar? Que lá na agenda, esse momento, ele está em 60 minutos, mas você tem os seus 20 minutos da reunião que você vai organizar da forma que você achar melhor, mas que você pode trazer para ampliar aqui, principalmente como eu vinha conversando com a Vanessa antes da gente iniciar. Essas reuniões que estão antecedendo para compartilhamento,
é mais na forma de voluntariado do cursista, né? Porque ele tem um prazo para entrega do seu relato. Então, ele apresentar antes vai muito de como ele conseguiu se organizar antecipadamente. Então, dependendo do número de cursistas que ficaram para esta reunião, você vai precisar mais do que 60 minutos, você, de repente, não vai conseguir disponibilizar 5 minutos para a apresentação do relato. Então, vai depender muito de como vai ficar para esta reunião. Pode ser que para alguns 60 minutos seja suficiente, né? Pode ser, principalmente para quem não tem reunião essa semana, de quarta-feira, vai ficar um pouquinho mais apertado, mas eu tenho certeza que vocês vão organizar da melhor maneira possível. Então, aqui é o compartilhamento, né? Trazendo a ideia de que nós vamos compartilhar com os pares como desenvolvemos a implementação, destacando a aprendizagem dos estudantes, como vocês mesmos já foram colocando lá no grupo, né? Que a ideia de usar o Jamboard está num processo de entendimento também dos cursistas, né, de usar para fazer a colocação. A Janaína teve lá uma situação, né, de um cursista que fez uma crítica em relação ao trabalho do colega, mas ela foi lá e defendeu a sua implementação, se posicionou muito bem. Acho que é esse lugar também, né, mas é o exercício do colega poder olhar para aquela apresentação e, de repente, ver ali uma possibilidade dele levar aquilo para a sua sala de aula, para o seu contexto de trabalho. Aqui no seguinte, ele vai organizar como vai acontecer, o tempo disponível. Então, se vocês acharem que 5 minutos para cada cursista será um tempo muito grande, vocês podem adequar aqui da melhor maneira que vocês acharem. O link do Jamboard é o link que vocês já estão usando, né? O documento que os cursistas já tiveram contato. Então, acredito que aqui na R10 já vai ser melhor o uso dessa ferramenta de registro das contribuições a cada material que vai sendo apresentado. Bem isso, né, Lores? A única privilegiada é a Vanessa, mas a gente estava conversando que nem tanto, né? Em relação ao tempo, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Já aqui, gente, eu vou abrir os 5 minutinhos para vocês, tá? Então, aqui, ó, professor, como foi participar desta jornada? Conta para gente. Então, o feedback faz parte do processo formativo de avaliar. Então, nesse momento, eu vou compartilhar aqui com vocês o chat. No chat há o link do formulário, só que a ideia aqui é essencial que vocês lá, quando marcarem, vocês vão responder como formadores, tá? Vocês vão ver porque esse formulário ele tem a opção formador ou cursista. Se você optar por responder como cursista, será um grupo de questões. Como formador, que é a questão aqui, é outro. Então, coloquei aqui no chat para vocês, 5 minutinhos, ó, são 5 para as 9, vou deixar vocês quietinhos até as 9, para que vocês acessem o formulário e, nesse momento, como formadores, respondam. É um momento de feedback que faz parte também do processo avaliativo de vocês.
Lores, é que aparece primeiro como tema transversal. Ele está organizado em ordem alfabética, mas diferente dos outros formulários, você tem que ir lá em transversal, aí ele vai aparecer transversal avaliação para aprendizagem, transversal gestão de sala de aula, então você tem que procurar por transversal. 5 minutinhos passados. Se vocês ainda não finalizaram, fiquem muito tranquilos de irem respondendo e finalizando. Obrigada, Janaína. É importante porque assim, né? Vocês vão ver que depois eu vou apresentar para vocês tudo que é respondido, compartilhado por meio dos formulários, depois nós temos acesso, e é uma maneira muito importante também de a gente trazer um olhar, as sugestões, as contribuições de vocês enquanto formadores, dos seus cursistas, porque é a partir disso também que a gente tem elementos para estar redirecionando ações, sempre no sentido de melhorar nossas jornadas, de tornar o nosso trabalho cada vez mais significativo lá na escola, né, para a aprendizagem dos nossos estudantes, que é sempre o nosso maior objetivo. Obrigada, Genise. E aqui, essa é uma contribuição do DAP, do nosso departamento, para a gente poder finalizar nossa jornada com poesia. Então, para finalizarmos nossa jornada com poesia, nós trazemos para vocês um poema de Manuel de Barros, que diz assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. E vocês são, para mim, cada um de vocês, borboletas, que é nesse processo de transformação, de metamorfose mesmo, que vocês também me completam. Cada um de vocês são a minha borboleta, são esses outros que também me inspiram e fazem valer a pena cada dia de trabalho, cada momento que estamos juntos. E aqui, gente, eu não vou fazer já,
que daí depois nós temos um momento de foto também, tá? Aqui, então, são os agradecimentos pela participação dos cursistas na trajetória, né? Então, que vocês podem, sim, aproveitar esse momento para dizer para os seus cursistas que vocês os aguardam na próxima jornada, mas no seguinte sentido, né? Na jornada do Formadores, porque a gestão de sala de aula, como é uma temática, um tema transversal, a essência das discussões, as temáticas, elas são as mesmas. Mas o que vocês podem, porque às vezes vai ter aquele cursista que vai dizer assim, mas eu gostaria de continuar, de fazer a segunda jornada com você novamente. Então, o que é importante é que vocês deixem claro que por ser uma temática transversal, a essência das discussões é a mesma, né? As temáticas serão as mesmas, mas nós vamos trazer técnicas de gestão de sala de aula diferentes. Então, talvez, nesse sentido, aquele cursista que desejar fazer novamente gestão de sala de aula, ele vai saber que a temática de discussão será a mesma, mas ele terá um outro olhar, uma outra técnica de gestão, né, uma outra possibilidade. E aí vocês podem, logicamente, abrir o convite para quem se sentir à vontade de fazer novamente de gestão de sala de aula, mas que a pessoa tem que ter esse entendimento, que as temáticas serão as mesmas, né? E aqui, logicamente, é o momento de agradecer aqueles que foram perseverantes na sua trajetória, que estão concluindo a jornada, e o quanto eles também contribuíram para o desenvolvimento do grupo. Aqui a gente tem o que esperar para a próxima jornada. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para as notas da apresentação, tá? Que aqui nas notas da apresentação, a gente tem a quem se destina cada uma das temáticas novas, por isso que é importante. Então, além dos temas que nós já temos, nós teremos o retorno da jornada de Desafio Paraná. Então, nós não tivemos o Desafio Paraná na primeira jornada, teremos na segunda, que trabalha com a elaboração do quizzes, né? Teremos uma jornada de recomposição da aprendizagem, então é uma jornada nova. Tem essa aqui, ó, o desenvolvimento de atribuições dos MEIVs. Essa aqui é um público muito específico, porque é voltado principalmente para os militares que atuam nos colégios cívico-militares. Então, essa jornada aqui, ela é muito específica para quem é atuante nas escolas cívico-militares, mas principalmente os policiais, embora também esteja aberto a pedagogos e gestores que trabalham, que atuam nas escolas cívico-militares. A educação especial, a temática abordagens específicas, na primeira jornada trabalhou com TEA, né, com o transtorno do espectro autista. Já para a segunda jornada, irão trabalhar com a área sensorial, né, ou seja, a jornada da educação especial, abordagens específicas, vai trabalhar voltado para surdez, cegueira e surdo-cegueira. Então, vai ser bem específica também essa jornada. E aí, a educação em tempo integral também terá uma temática nova na segunda jornada, que é protagonismo e projeto de vida. E aí ainda não foram lançadas as datas para as inscrições. Nós, até o momento, até agora, nós ainda não temos essa informação, mas assim que sair, que tivermos o período das inscrições definidos, vai ser amplamente divulgado, para que vocês também possam divulgar junto aos seus cursistas. O que nós já temos definidos? O início dos encontros com os cursistas, que será dia 3 de junho. Então, dia 3 de junho será o primeiro encontro da segunda jornada com os cursistas, mas que em breve a gente vai divulgar, então, as datas das inscrições. Isso mesmo, vai dizer, militares estaduais inativos voluntários. Nome é estranho, né? Mas, enfim. E aqui a gente tem, então, né, que o Desafio Paraná é para professores, pedagogos, técnicos do NRE e CIED, então, todo mundo que é da rede pode participar do Desafio Paraná. Recomposição da aprendizagem é para professores e pedagogos da rede estadual de ensino atuantes nas escolas, também núcleo e CIED, em especial para quem atua principalmente no ensino fundamental. Daí os MEIVs são os militares, né, inativos que estão aí contribuindo, atuando nas escolas cívico-militares, mas também para pedagogos atuantes nessas escolas, assim como técnicos do núcleo da CIED que trabalham nessa demanda. E aí, o que vem de novidade para educação especial e de tempo integral. Mas isso está tudo explicadinho lá nas notas da apresentação, para servir de suporte aí para vocês, inclusive o significado da sigla MEIVs.
E aqui, olha a foto. Hoje, antes da gente seguir no nosso papo, a gente vai aproveitar, que daí não cai no esquecimento, da gente fazer, então, a nossa foto. Vou interromper o compartilhamento aqui. Marcelo, será que eu posso pedir para você fazer a nossa foto? Que eu confesso que eu sou meio atrapalhada para isso. Todos de Faço sim, claro, vamos lá. lindos. Perfeito, tá feito, Angelita. Tá Obrigada, ótimo, Marcelo. Jefferson. Ó, só assim para eu lembrar de fazer a foto, viu, gente? Tem que estar marcado ali, ó, fazer a foto, senão eu acabo esquecendo. Por favor, Jefferson. Eu fiz uma brincadeira semana passada com os alunos, com os cursistas, né? Quando eles voltaram das salas temáticas, eu estava com esses filtros aqui. Aí todos foram no embalo, na bagunça, e acabou. Vamos tirar foto todo mundo junto aqui. Deu sujeito que nós todos tirando uma foto com filtro aqui, pessoal, para dar uma descontraída aí. Vamos sim. Vamos escolher um filtro, então, para todo mundo fazer uma foto estilo Jefferson. Deixa eu achar o meu aqui. Como é que faz isso? Eu não sei fazer isso. Vai nos 3 pontinhos ali, Laura Nelson. 3 Você pontinhos. tá parecendo que saiu da família Adams com essa imagem aí. Não, eu sou aquele cantor famoso lá, o... Aqui é o bigodinho lá, o... Fred Mercury. É o Mercury. Mesmo, lá. E eles, assim, adoraram. Então, sugiro que vocês puderem fazer isso lá na reunião 6, façam que você já dá aquela quebrada, não. Teve um dia que minha cursista colocou e ela entrou em desespero. Foi muito engraçado. Ah, eu adorei, vou de pirata. E eles brincam. Tá legal. Ó, eu de pirata fiquei bem, gostei. O Marcelo está no espaço. Vou tirar a fotinha, hein? Vai lá. Vamos lá. Nelson, você conseguiu achar? Ó, o Nelson. Ai, Nelson me imitando, Nelson. 1, 2, 3, cria. Tirei, vou mandar lá no grupo. Legal, manda lá no grupo. Adorei. Gente, eu vou tirar, senão eu perco a concentração, tá? Só para contar para vocês. Morri. Ó, esse não, faço no final, senão acaba a reunião de vocês. Mas é muito legal, muito, muito legal. Tenho até de orelhinha aqui, gente, que ótimo. Angelita, você ficou top nessa pirata aí, ficou massa. Tá, só não sei como é que eu faço para tirar agora. Ai, meu Deus. Vai ficar assim, vai terminar a reunião de pirata agora. Clica em cima dela de novo. Em cima dela. Obrigada, Jana. Então, deixa eu me achar no Piratation aqui. Eu tirei porque a minha internet oscilou e eu vi que apagou todas as câmeras de vocês. É porque ele acaba carregando mais, né? Que a gente fala para ir nos 3 pontinhos, né? Mas se a gente passar o cursor na frente da nossa imagem, vai mais rápido. Já tem lá, aplicar efeitos visuais. Né? É mais rápido que nos 3 pontinhos. Ideia do ladinho daquele pinzinho, né? Isso, do lado do pin. Hora que passa assim o mouse na frente. Olha só, gente, eu vou compartilhar com vocês um material agora que é para vocês, tá? Esse já não é para o cursista, é para vocês. Então, assim, eu vou colocar aqui no chat também para que vocês tenham acesso. Esse material, eu organizei ele a partir do Looker Studio, que foi disponibilizado para os formadores, justamente com as respostas dadas tanto por vocês quanto pelos cursistas nos formulários do Contribua Conosco. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês no chat, para que vocês também possam abrir. Minha internet deu uma demoradinha aqui também, então acabei de pôr no chat para vocês. Vou compartilhar aqui agora. Então, assim, esse material, então, como a gente não tinha, porque ele traz todas as informações, todas as temáticas, então, eu fiz
a partir do que é o nosso de gestão de sala de aula, né? Eu vou colocar depois lá no nosso Class também, para que vocês possam ter a qualquer outro momento também acesso. Então, esse Looker Studio, gente, eu fiz a coleta das informações, então vocês vão ver aqui, ó, as informações coletadas até o dia 23 de abril, né? Então, ele é um documento que ele vai se alimentando à medida que vão sendo inseridas novas respostas. Mas eu trouxe aqui, então, o que nós fizemos até o dia 24. Então, a ideia é que vocês possam olhar, né? Então, a gente tem aqui, ó, nessa primeira linha aqui de gráficos, são os dados da nossa jornada de gestão de sala de aula. E aqui embaixo são os dados de todas as temáticas como um todo. Então, aqui, se vocês olharem depois com calma, num comparativo, vamos dizer assim, que o índice de satisfação dos nossos cursistas com o que foi trabalhado na primeira jornada de gestão, a gente está acima da média geral do grupo de estudos das nossas temáticas. Então, vocês vão ver que a gente tem ali, ó, os slides, né, desta reunião contribuíram para a minha formação, se a abordagem feita durante a reunião possibilitou a reflexão sobre a minha prática, né, se as discussões propostas foram produtivas, se durante a reunião tive espaço, né, e me senti seguro para compartilhar as minhas ideias, se compreendi os conceitos. Então, aqui a gente tem os dados nesse comparativo. Então, aqui de gestão de sala de aula, e aqui com todas as reuniões do GE, até essa data do dia 23 de abril. E aí, na sequência, eu fui abrindo cada uma desses gráficos para vocês poderem olhar com calma depois os dados, né? Então, como é que foram as respostas dos cursistas em relação à abordagem feita durante a reunião, então, né, a porcentagem de quantos concordaram plenamente, quantos concordaram parcialmente. Reparam que o discordo totalmente foi muito pequeno, né? A maior parte dos cursistas de gestão de sala de aula tiveram o entendimento de que a formação contribuiu, sim, para a melhoria da sua prática pedagógica. Então, a gente tem aqui, cada slide desses traz ampliadinho os dados de cada temática, eu trouxe o que era pertinente a vocês. Aqui, o que aconteceu? Quem recebeu no campo das sugestões recadinho nominal, que eu sabia quem era o dono do recadinho, eu já mandei no seu privado, né? Então, quem teve lá, que citou o nome do formador, eu já pude encaminhar o print diretamente para o formador. Quem não recebeu, não é que não tenha recadinho, é que eu não sabia de quem era, mas vocês terão condições de saber quando é para vocês. Por quê? Porque o cursista, quando ele responde, ele identifica a turma. Então, depois, com calma, vocês vão poder verificar aqui qual desses recadinhos é seu, né, pela localização da turma. Então, eu fiz os prints para que vocês depois, com calma, pudessem localizar o que é de vocês. Que nem, por exemplo, eu tenho aqui, ó, excelente trabalho, mas eu não sabia dizer de quem era, porque eu não sei quem é o formador, por exemplo, da turma H. Né? Teve alguém que colocou, excelente trabalho, está perfeito. É claro que eu trouxe aquilo que realmente vai contribuir para vocês olharem com carinho para essa jornada que vocês desenvolveram com excelência, com tanto cuidado, com tanta dedicação. Então, esse é o exercício que vocês vão poder fazer depois, ó, curso maravilhoso, ó, a professora formadora, mas daí eu não sei quem é a professora formadora, né, mas a professora da turma U vai saber que é para ela esse comentário, essa sugestão. Então, eu deixei aqui para que vocês possam depois isso mesmo, Jefferson. E aí, assim, vocês vão poder depois, com calma, olhar e se identificar em cada uma dessas sugestões, desses recadinhos. Então, como eu disse para vocês, esse material, ele é de vocês, para consulta, vocês não precisam compartilhar com o cursista, né? Ele é essencialmente de vocês, e que depois, com calma, vocês vão poder olhar de forma bem tranquila. E antes de eu passar a palavra para que vocês possam trazer as boas práticas de vocês, eu só vou finalizar com uma, vamos dizer assim, uma tarefa de casa. Mas é uma tarefa que se sintam muito tranquilos em fazer, viu, gente? Foi uma proposta que veio do N4, de a gente fazer um momento com vocês de escuta ativa. Embora esse momento de escuta ativa, eu acho que ele está mais para escrita ativa,
que, na verdade, vocês irão escrever e não falar para serem ouvidos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link de um Padlet, e eu vou mostrar ele aqui para vocês. Vocês depois só vejam para mim se vocês vão conseguir abrir esse Padlet. Ele está escrito assim, ó, Momento Escuta Ativa do GE. Então, ele é um Padlet que está organizado assim, ó. Ele tem 8 questões, ele foi elaborado por um técnico pedagógico do N-Form, e então eu estou compartilhando aqui com vocês, para que ao longo da semana, vocês possam com calma responder. Vocês vão ver, ele está ali, ó, momento de escuta ativa. Como eu sou responsável por 2 temáticas, vocês vão ver que ele está ali, ó, avaliação para aprendizagem e gestão de sala de aula, e a ideia é que vocês possam acessar e clicar no sinal de mais. Ele é um Padlet que tem 8 perguntas direcionadas ao trabalho de vocês, ao meu trabalho, ao nosso trabalho nessa jornada. Então, cada vez que vocês clicarem no sinalzinho de mais, vocês vão poder responder a pergunta, e a ideia é justamente que vocês possam trazer para cada uma delas as suas reflexões, as suas contribuições, e que, claro, eu vou fazer com muito cuidado e atenção a leitura de cada contribuição de vocês. E como nós não teremos papo formativo na próxima segunda-feira, então segunda-feira, dia 6, nós não teremos o papo, justamente porque vocês estarão finalizando a jornada, com toda a demanda de organização do RCO, né, tudo isso para vocês finalizarem mesmo, né, dizer assim, ó, agora está entregue e pronta a jornada 1, então nós não teremos papo formativo na próxima segunda. E aí, a gente retorna com o nosso papo no dia 13. Então, vocês podem, ao longo da semana, vocês irem respondendo, né? Então, se de repente tirar um tempo, eu não vou ter o papo formativo na segunda-feira, eu vou usar esse tempo, vou tirar uns minutinhos para responder as questões, então eu agradeço. Então, já disponibilizei para vocês, vou colocar lá no mural do Class também. Então, esse é o momento que vocês possam, eu digo assim, ele não vai ser um momento de escuta ativa, ele vai ser um momento para vocês de escrita ativa, para mim depois de leitura ativa. E claro que cada contribuição aqui, vocês sabem que ela é preciosa, que é assim que a gente vai crescendo e se desenvolvendo juntos também, para sempre tornar o nosso gestão de sala de aula um curso significativo no que se refere a impactar na aprendizagem dos nossos estudantes lá na escola. Gente, dito isso, eu vou parar o meu compartilhamento aqui, e agora, ó, o tempo será de vocês. Nós temos aqui, ó, são 9h20. Aqui também vocês terão até 5 minutos para que vocês possam trazer o compartilhamento, seja de uma boa prática, seja das impressões que vocês querem trazer dessa jornada. O tempo agora é com vocês. E eu não vou indicar o convite, eu vou perguntar quem gostaria de iniciar esse momento de compartilhamento. E aí vocês vão seguindo na sequência, eu só vou cuidando do tempo. Quem quer ser? Por favor, Jefferson. Então, eu posso fazer mostrar a minha prática para vocês? Com certeza. Então, eu implementei na educação física lá, com relação a... Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. A gente só não vai ter um Jamboard para colocar nossas contribuições, tá bom, Jefferson? Mas aí... A gente escreve no chat. Isso, a gente usa o chat e depois gera um documento. Aí no chat. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vai. Então, meu trabalho que eu já faço há algum tempo, né, com relação à capoeira, que é um conteúdo que tem lá do 6º do ensino médio, tem do 8º ano, 9º ano, que entra nas lutas. Eu trabalho sempre com eles com relação à parte técnica, conhecimento histórico das palavras, o que é capoeira, momentos básicos. A gente constrói uma coreografia, aula a aula, com que eles fazem os movimentos da capoeira. Então, eu usei esse conteúdo da aula, trabalhei com o 1º ano do médio, e também fiz com os 8º e 9º anos, mas aqui é com relação ao 1º ano do médio. Então, usei 4 aulas, né, para trabalhar com isso, e eu usei a apresentação como storytelling, né, que é a metodologia, né, com relação à contação de histórias. Contar, criar uma história, né? Então, eu fiz toda a parte de fundamentação com relação à filosofia da capoeira, os movimentos da roda de capoeira, o que é, o que não é. Então, eles vivenciaram isso de maneira prática, e na 4ª aula, que seria
finalização no material, né? Já fizeram a roda, a gente passou para eles conhecerem o que era o maculelê, né? O maculelê faz parte da cultura da capoeira, porém é algo um pouquinho à parte, que trabalha com bastões, né? Que fiz toda a história do maculelê, quem foi, o que ele fez, a mitologia, o que acontece, que fala sobre ele lá. E em cima disso, eu propus para eles trabalharem com bastões, né? E aí começa a nossa prática com relação à implementação aqui. Nós fizemos a aula toda, eles iniciaram com realmente assim, a batida básica, né? Bastões no chão, fazendo barulho geral. E no dia eu convidei a pedagoga para assistir a implementação. Ela foi lá e ficou, né? Porque realmente eles trabalham em círculos, trabalham em roda, em duplas, mas muito barulho. Uma escola que tem assim, a quadra próxima à sala de aula, já ia trabalhar todo, porque realmente o barulho é intenso. Então, a gente foi lá para a quadra, nós estamos em círculos, né, onde se vivenciaram os sons dos bastõezinhos, digamos assim, que são cabos de vassoura, quando eu mesmo cortei, para eles usarem pequenininhos, e ali eles foram utilizando, tá? E, primeiramente, eles vivenciaram bastões, fizemos a batida da capoeira, que é uma colheria, que é o ritmo certo ali, aí desafiamos eles a criarem seus próprios movimentos com os bastões. Feito isso, todos participaram, porque realmente não parte de um conhecimento prévio, eles foram criando seus conhecimentos durante a própria execução dos movimentos ali. E ao final da reunião da nossa aula aqui, né, eles fizeram vivenciar, criaram, eles mesmos, e eu desafiei eles a fazerem também uma outra atividade dentro do círculo da capoeira, da questão dos escravos, dos negros, aí, que é o escravo de Jó. Aí virou uma fechamento da aula, né? Onde eles trabalharam com o escravo de Jó. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês na prática como que foi feito passo a passo. Vídeos curtinhos para vocês entenderem como que foi feito lá. Então, deixa eu compartilhar aqui, mudar aqui. Vamos lá. Aqui. Este. Tá certo aqui. Eles criando, estão usando a batida capoeira, o maculelê, né? E na próxima. Opa. Aqui já estamos criando, né? Eu passando para eles a coreografia, que é de uma coreografia música típica. Ai, que máximo. E no final, então, daí executaram, né, a movimentação, eles que estão ali assim, bem organizadinhos, e aqui eles partem para onde eles estavam, eles criando os próprios movimentos que eles achavam interessante, movimentos que eles, um tempo para eles realmente criarem algo em duplas, né? Então, ao fundo, você consegue perceber outros ritmos batendo lá. E fechando com isso, eu convidei eles, desafiei a voltarem no círculo central, ali, no grande círculo, e tentarem o desafio do próprio escravo de Jó. Aí complicou. Aí, tipo, demorou tempo ali, mas a gente conseguiu um pouquinho fazer lá na... Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aqui.
Aí nós ficamos algum tempo nesse zigue-zigue-zag, passando para lá, para cá, e realmente eles gostaram, se divertiram, a coordenação motora, trabalho em equipe, trabalho em grupo, aí é muito presente nessa atividade, né? Eu já faço isso há alguns anos, já não é somente porque era storytelling, já apresentei trabalhos aqui na minha região com relação a levei grupos, você apresenta trabalhos sim. Aqui é bem simples, né? Então, para trabalhar em grupos, dois círculos, um de frente para o outro, trocando posições, onde enriquece ainda mais. Mas aqui há pouco tempo. Mas é isso, né? Foram bons resultados, não gostaram, participaram. Aqui é o primeiro ano onde tem alunos eles são internos aqui, certo? Eles vêm de várias regiões de Ponta Grossa, Piraí, Ivaí, Imbituva, Telêmaco, a gente junta todos aqui, eles têm que se acertar em grupos e se conhecer. Então, é isso mesmo, o trabalho nosso aqui. Beleza? Muito Alô? obrigada por compartilhar com a gente, Jefferson. Nossa, olha, gostei muito da ideia que você não trouxe o registro com fotos, você foi fazendo vídeos curtos, ficou muito legal a gente poder acompanhar mesmo esse movimento dos estudantes. Obrigada pela partilha. Lores? Para todos apresentarem? Alguma coisa assim? E isso, aham. Poderia ser também compartilhar a prática de um cursista que te chamou a atenção, ou como o Jefferson fez, Sim. a Não, própria exatamente. prática. Então, é você agora, Lores? Vou fazer, então. Primeiro, eu vou apresentar aqui aquele trabalho bastante rápido, só passar para vocês, assim, bastante rápido, o que eu executei naquele projeto que eu estava falando, né? Daí eu fiz aqui, para nós aqui no grupo de estudo, tem a ver com a questão do relacionamento interpessoal, na comunicação assertiva, né? Mas o trabalho foi apresentado lá em projeto de vida, que eu sou cursista. Então, o intuito aqui era fazer com que a comunicação entre os alunos, o relacionamento entre os alunos seja um pouco mais cordial, um pouco mais gentil, né? Então, esse projeto vai se estender durante o ano todo. A equipe que é responsável por isso é o terceiro ano ADM, eles que são os protagonistas do projeto, eu apenas estou mediando, e eles também são os replicadores, então, a cada mês, eles têm uma temática diferente, e eles passam nas salas do colégio para fazer essa adesão, esse convite para esse relacionamento e para essa comunicação mais assertiva, né? Então, no mês de março, foi apenas lá palavras gentis, como bom dia, boa tarde, obrigado, com licença, e assim por diante, né? Fazer essa tratativa mais humanizada. E no segundo mês, no mês de abril, que está acabando, amizade fraterna. Então, a questão objetiva era buscar uma reconciliação com um amigo ou amiga que se perdeu. E a cada mês nós vamos colocando no fanzine os desafios que vão acontecendo, né? Como que vai sendo a proposta, que os alunos já colocando no fanzine, na foto superior aqui, eles fazendo a comunicação, e trazendo justamente essa perspectiva de nós buscarmos e nos respaldarmos em uma comunicação mais assertiva que gera menos conflito e, basicamente, também, com certeza, menos indisciplina, né? A pessoa se sente mais acolhida, se sente mais pertencente ao ambiente em que ela está. Então, também discutindo a questão da internet, que ela pode ter nos avizinhado, mas nem sempre nos humanizado. E, por final, depois de todos os relatórios, etc., mas eu peguei aqui uma foto de Brahman Sukar, que ele deixou de ganhar, de se classificar na corrida do 5.000 metros, né, para poder ajudar um dos colegas que teve problema na corrida, né. Então, esse aí seria. Mas o intuito aqui eu queria trazer de uma cursista que eu achei bastante interessante, né, uma das situações que eu percebi, que eu entendi. Então, essa professora, ela trabalhou com a sala de recursos multifuncional. Então, o que ela fez? Ela pegou a questão do mostra o texto
E com esses alunos, ela propôs, então, um estudo sobre a dengue. Então, eles tinham que pesquisar, depois deles pesquisarem, foram compartilhado entre eles, né? Foi discutido em grupo, foi feita a melhoria do texto, e depois deles fazerem essa melhoria do texto, depois deles discutirem, analisarem, reescreverem, sintetizarem todo o processo, que em cima tem um pequeno videozinho deles, e eles produziram os próprios fanzines com as próprias imagens deles. Então, a professora ficou muito emocionada vendo o resultado que eles conseguiram atingir naquela proposta de atividade, deles pesquisarem, deles elaborarem, deles sintetizarem, e depois dessa síntese, da reelaboração do texto, produzirem os seus próprios fanzines. Então, isso aqui me chamou bastante atenção, já que era uma turma de sala de recurso multifuncional, acho que é assim que chama. Era isso, obrigado. Eu é que agradeço, Lores. E que bacana, né? A técnica de gestão mostra o texto, você veja num trabalho com sala de recursos, o quanto foi significativo, não só para esses estudantes, mas para a professora, né? De trabalhar essa reescrita do texto, de melhorar o texto de forma colaborativa. E como eu coloquei ali no chat, seu projeto é muito lindo, Lores. Eu acho que nos tempos que vivemos hoje, ele tem se tornado cada vez mais necessário. É uma comunicação mais assertiva, que seja uma comunicação não violenta, e partindo dos estudantes mesmo, né, como protagonistas. Nelson, Nelson, que a palavra foi desafio, né, Nelson? Então, vamos Com lá. certeza, né? Quem está aí comigo, estão todos de mãos dadas comigo. Eu agradeço também ao grupo, um grupo muito positivo, muito bacana, todos, né? Cada um com as suas características, até de região, mas quando a gente se encontrou lá, a gente viu que a gente tem um olhar em comum, né? E eu gostei bastante. Para mim, desafio, porque quando me convidaram para ser formador, acho que eu vou falar disso, até depois eu falo da experiência da professora aqui, mas para mim é importante isso, sabe? Que, vem, é fácil, você vai se dar bem, só que a gente chega aqui e a gente vê que é bastante trabalho, é bastante empenho, e eu falo para a Fran, vou comentar aqui com vocês, né? Eu peguei o fio da meada no terceiro encontro, tá, gente? Então, assim, tipo, eu estava lendo as apresentações. A partir do momento que eu falei, opa, sou formador de gestão de sala de aula, e entendi o que é a técnica, o que é ajudar o professor, e a mim mesmo como professor, aí deslanchou, sabe? Então, assim, foi bastante importante para mim. Porque, assim, enquanto eu não entender exatamente aquela técnica, para chegar lá e falar para eles, né? Porque não é só uma leitura, foi uma observação de anos do Lemov, para poder dizer assim, olha, isso é uma técnica. E agora todo mundo se reconhece, eu já faço, mas agora não, agora é direcionada. E ainda assim, no nosso caso, gente, que é bem complicado, porque eu chamo, às vezes, de vez em quando, nas minhas reuniões, agora, aqui em disciplina, eu falei que é o olho do furacão, eles vêm, assim, munidos para discutir isso, sabe? E eles querem soluções, eles querem, né? E a gente não deixar eles falar para a gente estar maior com a técnica é bem difícil. Então, assim, por exemplo, eu não tive nenhum momento aqui. Teve um problema de uma construção com uma professora, no restante todo mundo foi indo, e eu não tive, assim, perda de tempo em discussões que não iam dar em nada. Então, porque eu falei assim, vamos avançando, gente, não tem como resolver, vamos nós, porque nós sabemos fazer, e a gente conseguiu, sabe? Então, assim, claro que agora, nas apresentações, eu tive problema com o tempo e tal, assim, mas foi tudo dentro do que eu esperava, então foi um desafio, sabe? Então, assim, tipo, uau, né, os feedbacks super importantes, porque a gente não sabe nada, a gente é igual ir para o lado da cidade, eu quero chegar lá no mercado do outro lado da cidade, eu vou por instinto, mas aqui não, aqui às vezes a gente está pegando, poderia com um caminho mais fácil, né, o feedback vem fazer esse caminho mais fácil, eu vou chegar lá, mas aqui com o feedback, às vezes a gente acaba chegando de um jeito mais fácil, mais econômico, mais objetivo, então eles são importantes, então assim, eu acho que para mim, foi dentro disso. E conhecer esse pessoal, né? Falei do Lores brincando ali, né? Lores é muito simpático, gente. Você chega com ele assim, ele é um cara motivador ali. Jefferson também, que foi que me acolheu lá. Depois conhecemos a Bernadette, né? Nós queríamos conhecer a Bernadette, foi acho que a última que nós conhecemos, né, Lores? Nós ficamos assim, será que é a Bernadette, aquela que está sentada lá? Não, não é ela, é a outra. A gente conversando entre nós lá para ver quem que era a Bernadette para a gente conhecer. Porque os demais a gente tinha a fisionomia. E então a gente se identificou. Fomos as últimas a conhecer a Bernadette.
E com relação ao trabalho, teve uma professora, sabe? Então, não, professora não, é uma bibliotecária. Então, ela fez a implementação dela, seguindo as orientações, e ela conseguiu motivar assim, a escola para visitar a biblioteca, porque a biblioteca está ficando no esquecimento. Então, assim, está muito corrido o tempo, e então ela fez assim, um trabalho de empenho. Eu não sei se eu vou compartilhar, que está aberto aqui, mas é que ele é um pouco extenso. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês. Então, eu achei importante porque funcionou. Angelita, eu estou com 2 minutos? Então, vamos lá, rapidinho aqui. Pode seguir, Nelson. Deixa eu ver se eu estou no certo aqui. É isso mesmo. Deixa eu olhar para vocês, está indo já. Então, aqui, né, a parte técnica que eu falo para eles assim, pessoal, parte identificação ok, conforme eles vão apresentando. Aí eu falo para eles a parte técnica, então está aqui o que a gente solicitou, que a gente está observando, o contexto. Eles confundem bastante nessa nomenclatura, né, do que é contexto escolar, ou eles esquecem de pôr a técnica e misturam com metodologia, daí a gente vai dando um auxílio. Então, acho bastante válido de a gente lembrá-los, né? Não é tudo que faz a diferença, mas como é técnico, a gente tem que mostrar, né? A estruturação, falar a importância da leitura, ela disse, enfatizar a relevância de se expressar, veja bem, trazer os alunos à biblioteca, né? Então, depois fazer a carteirinha, veja, era a realidade dela. Então, assim, tipo, quando ela apresentou, eu falei, prof, era isso, tá? Então, cada um na sua realidade, né? Não teve dúvidas, ela não me consultou em momentos assim com dificuldades, só lá uma vez na própria aula, talvez, que ela perguntou se poderia usar. Então é isso aqui, ó. Então daí ela pegou as suas evidências, que faz parte da rubrica, então aqui vários professores lá pegando livros, funcionários, né? Ela levou até funcionários para lá. E várias fotos aqui que ela colocou. Mas o ressalto aqui para mim, né, depois dos resultados alcançados, que ela diz ali, né, que também teve um aluno surdo que também foi integrado no projetinho dela, que também daí acabou chamando a atenção, dentre outros. Então, para mim, aqui o que valeu aqui é esse saber de como fazer, mesmo não estando num componente curricular, já que o nosso é transversal. É isso. Elson, qual foi a técnica que ela usou para implementação? Cartões de tarefas. E os espaços e possibilidades do encontro 2. Então, pensar nisso, fantástico. Né? Então, é importante a gente, às vezes, orientar bem, porque é para nós aqui, é que nós estamos tendo um curso antes. Nós temos um material para estudar, eles não, né? Eles estão ali só naquele momento, e é um momento que a gente chama, Masterchef. Os últimos minutinhos, faltaria mais 5, né? Então, é bem isso. É isso, Angelita. Muito obrigada, e que bacana, né? Ela trouxe outro espaço como possibilidade, que riqueza de trabalho, né? Como você falou, em tempos onde está tudo muito digital, você trazer de volta a biblioteca como espaço de aprendizagem e ela levar não só os estudantes, mas professores e funcionários, realmente foi um trabalho encantador. Obrigada, Nelson. Vanessa. Muito bem, como você falou, assim, para falar também de uma maneira geral, né? Eu enxuguei ali o que eu ia mostrar do professor da atividade, para falar assim que eu ainda tive poucos trabalhos que apresentaram, né? Porque vocês sabem que a gente dividiu, não tem ali um encontro, mas os que apresentaram assim, foram trabalhos riquíssimos, que entenderam realmente ali a proposta, a questão das técnicas, assim, e eu queria compartilhar com vocês, eu e a Janaína, na verdade a gente já troca isso um pouco, que todas as técnicas que a gente vê aqui, a gente implementa nas nossas aulas, né? A gente tenta fazer isso, e é um exercício muito bom, mesmo que você não faça todo o registro escrito de todas as etapas, mas quando a gente vê aqui, eu mostro o texto, eu vou ali na minha sala e faço isso, eu vejo aqui os cartões de tarefas, eu aplico, quando eu faço a minha reunião, eu consigo exemplificar com muito mais propriedade, eu vejo o que funciona, o que não funciona, o que não dá certo, então essa já é uma estratégia que a gente vem fazendo, sempre conversa, né? Na sequência,
é rico demais, né? Então, assim, para os colegas que nunca tentaram ou testaram, eu sei que alguns também já fazem, enriquece a reunião. E até a questão do formulário, de como eles têm que preencher, às vezes a gente não entende. Ah, mas nessa técnica, uma premissa é isso. O que quer dizer isso? Não fica aquela clareza enquanto você não testa. E é isso que eu estou trazer nas reuniões para os meus cursistas. Não precisa ser... Às vezes vocês olham aqui, querem pegar uma atividade que já fizeram na escola, que é o que vem acontecendo, eles pegam alguma coisa que já aconteceu para tentar fazer o que fez com a técnica. E não é essa a proposta, é no dia a dia da sua aula, como se isso é uma coisa natural, não é para chegar lá e dizer, hoje vai ter uma aula diferente. Não, a minha aula é assim, e implementando, então é um pouco nesse sentido. Eu tinha para compartilhar aqui com vocês um outro, mas também estava ali no mesmo ritmo, eu troquei um pouquinho, porque quase ninguém utilizou essa técnica que o professor aqui utilizou, que é a técnica 4 critérios. E como foi a primeira que eu tentei implementar em sala, eu tive dificuldade um pouco do que era aquele priorizado, o que queria dizer, né, quando o autor colocou lá essa questão de priorizado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? E como ela foi a primeira, eles ainda estavam assim um pouco receosos, sabe? Parece que quase todos foi no viés ali dos cartões de tarefa ali também. Então, aqui, deixa eu colocar maior, eu gostei muito como ele trouxe essa questão dos 4 critérios, trazendo lá o que é viável, então ele pensou nisso, como que ele poderia mensurar, como que seria um guia para essa atividade. Claro que talvez eu puxei um pouquinho porque é da minha área, né? Então, é uma aula de inglês, onde ele trabalhou os verbos modais, que é um conteúdo visto como difícil para os alunos. E esses 2 verbos são should e must. E os 2 têm um sentido de dever, mas o should é um dever mais no sentido de aconselhar o outro. E o must é uma regra, uma lei. Olha o que ele fez, olha que sacada desse professor utilizando a técnica. Ele criou um personagem, a Shudneia e o Mustafá, né? Então a Shudneia era uma tia carinhosa que dava conselhos, e o Mustafá ali, nesse caso, era aquele que estava sempre dando ordens, né? Uma pessoa mais irredutível, e ele faz ainda um desenho, claro que tem que ter um certo, eu vou passar já para o desenho dele. Ele faz um desenho no quadro, estimulou os alunos a pensarem em pessoas que trouxessem esse should e esse must. Que tipo de conselho alguém poderia dar? E é um conteúdo difícil que ele falou, nossa, eles adoraram. E outra sacada, ele foi tirando foto com o celular, já deixou o Educatron ligado, ele já foi enviando ali, já foi compartilhando, e eles foram fazendo ali os desenhos, né? E trazendo aí, né, tudo isso dentro. Então, foi viável, ele conseguiu fazer dentro da sala, ele conseguiu mensurar se eles estavam entendendo, e aí eles foram criando as frases, né? You should be happy, no, you must be happy, e foi trazendo ali também, para depois ele trabalhar a frase mais tradicional, para eles entenderem a diferença. Aí quando alguém falava, ele também dizia, quando alguém falava, você tem que fazer o desenho, isso aí é must, né? Tem que fazer uma ordem. Não, é um conselho meu. E foi trazendo assim, eles se reconheceram, começaram a falar de alunos da sala, ou, por exemplo, a diretora da escola é Mustafá, né? Porque ela sempre traz regra aqui da escola. A professora tal é meio Shudneia, ela dá tanto conselho para a gente sobre coisas da nossa vida pessoal. Então, assim, isso eles nunca vão esquecer, né? Essa conexão que ele conseguiu fazer aqui. Aí depois ele trouxe uma música também que trazia, né, essa questão, e ele trouxe aqui, que foi bem gratificante, eu trouxe só falar um trechinho, que um assunto por vezes difícil de ser compreendido por uns alunos, conseguimos alcançar o seu objetivo de uma forma que foi bem lúdica e divertida, e todos os textos lidos na sequência que trazia um dos verbos, então, por exemplo, depois disso ele notou, tinha um texto que tinha um dos verbos, automaticamente tinha um gatilho da memória do estudante, e ele falava, essa pessoa dessa história é bem Shudneia, né? Essa pessoa dessa história é bem Mustafá, eu achei isso bem legal. E aqui ele trouxe também ali, né, os depoimentos dos estudantes. Okay? Seria isso para compartilhar com vocês hoje. Obrigada, Vanessa, que trabalho incrível, né? Que delícia! Eu amei. Nossa, demais. É a criatividade do professor, é a dedicação, né? Bernadette, você vai fazer um comentário sobre o trabalho que se for para apresentar, a Janaína pediu, porque daí ela podemos fazer essa inversão? Aí a Janaína, na sequência, você. Que a Janaína vai chegar o intervalo na escola, né? Daí fica difícil para ela estar de microfone aberto. Obrigada, viu, Bernadette?
Então, vamos lá. Nossa, depois dessa implementação que a Vanessa apresentou, ficou sem graça apresentar a minha. Eu usei a técnica O que fazer, e eu tive a oportunidade de usá-la, aliás, de realizá-la numa prática que eu já tinha feito antes. Então, eu vou mostrar aqui para o grupo. Deixa eu entrar aqui. O resultado dessa prática sem a técnica O que fazer, há 2 anos atrás. E aí, depois eu vou mostrar o resultado da mesma prática, mesma proposta, com a técnica O que fazer que eu fiz este ano, com o 6º ano. Eu fiquei buscando os videozinhos dos alunos, porque eu achei legal mostrar, né, como que foi a prática sem a técnica e como que ficou a prática com a técnica, porque me trouxe muitas reflexões. Então, é uma aula do 6º ano, sobre os primeiros hominídeos, né, e sobre a evolução da espécie hominídeo, sabe? Desde o Australopithecus até o Homo sapiens sapiens. E essa aula culminou na produção de fichas técnicas. Então, a ideia era que, no final da aula, eu dei um comando lá, 2 anos atrás, de como eles produziriam essa ficha técnica, né? E esse comando estava numa pastinha, os grupos receberam o comando lá numa pastinha, eles iam lendo e iam produzindo. Vou mostrar aqui como que ficou isso há 2 anos atrás. Pode ser. Pode abrir. Então, eu vou parar aqui, porque é só para vocês darem uma olhadinha no modelo. O modelo era um papel almaço, e eles registraram nesse papel almaço tudo que eu havia pedido lá naquele comando que estava no grupo, né? E eles também fizeram um desenho da espécie que eles escolheram aprofundar. E tinha lá os encaminhamentos. Aí eu fiz essa mesma prática agora esse ano, com a utilização da técnica O que fazer. E aí ficou assim, ó. Não sei se eu vou ter tempo, mas eu tenho aqui um videozinho de como eles discutiram, né? Foi aprendizagem em pares. Usei a mesma pastinha para eles aprofundarem com leitura. Usei a gestão do tempo, tinha um tempo ali para eles fazerem essa leitura. E estava todo mundo envolvido, lendo e um explicando para o outro. Então, depois disso, nós fomos... acho que eu interrompi, pera lá. Eu subi os vídeos para o YouTube, eu vou ter que aprender com o Jefferson a deixar bem bonitinho, igual ele deixou. Deixa eu só voltar aqui. A compartilhar. Depois disso, eu fui para a produção das fichas técnicas, né? Eles produziram usando o tablet, cada aluno escolheu qual espécie queria... Não está entrando. Aqui. Qual espécie queria pesquisar. Então, eles tinham tablets para pesquisar. E aí, eu criei um modelo, usando a técnica O que fazer. Eu vou mostrar o modelinho. Deixa eu mostrar aqui o modelinho. O modelo seria esse aqui, ó. Então, ao invés de deixar livre, como eu tinha feito 2 anos atrás, eu criei um modelo de ficha técnica com espaço para tudo que eles precisariam pesquisar. E aí, o resultado foi esse mural aqui, né? Onde eu tenho todas as fichas produzidas por cada aluno. O que eu quero dizer para vocês? Que eu percebi, na conclusão do trabalho, que eu atingi uma dimensão que nós trabalhamos em uma das nossas reuniões, do autor DAN, que era restringir o espaço de busca. Esse roteiro foi bem difícil para mim, porque ele envolvia neurociência, né? Lá no Aprender a Aprender. E tinha uma dimensão que ficou difícil para eu entender, que era a capacidade de generalizar é a chave da aprendizagem. Uma das intervenções mais eficazes, capaz de acelerar o aprendizado, é melhorar a generalização, é simplificar o modelo. Então, eu consegui, com a técnica O que fazer,
promover essa generalização, a simplificação do modelo e também acredito que atingiu mais um pouquinho a equidade, que é onde todos acabam tendo um resultado muito semelhante, muito parecido, e dentro daquilo que se esperava dele, diferente da primeira vez que eu fiz sem a técnica, e que cada um acabou apresentando de um jeito diferente, e eu não consegui trazer esse modelo simplificado, né? Que entra muito também na técnica que a Vanessa trouxe agora, do que é prioritário, né? Você atingiu o que é prioritário, e aí não se perde dentro de várias outras coisas que levariam eles nessa pesquisa. Obrigada, Janaína, amei. Meu filho, essa semana, semana passada, entregou um trabalho, ele estava trabalhando com esse conteúdo, é um estudante de 6º ano, estudando também evolução dos hominídeos. Ficou lindo o trabalho, encantador. Antes de eu passar a palavra para... Minha pedagoga está aqui assistindo comigo. Ai, que delícia, ó. Antes de eu passar a palavra para a Bernadette, agora eu preciso saber de vocês, né? Em especial da Fran, vocês têm a reunião de alinhamento de vocês, e a gente ainda tem a Bernadette, a Janice e a Lidiane, para a gente ouvi-las. Como está o tempo de vocês? Eu estou inteiramente à disposição, mas o nosso tempo de reunião, né, ele já deu, mas eu quero saber como é que está a organização de vocês para a gente poder seguir. Se podemos avançar uns minutinhos, como é que está? Pode ficar à vontade, Angelita. Acho que esse compartilhamento é bem importante. Então, pode seguir. Obrigada, eu estou encantada. Por favor, então, Bernadette, é com você, e depois, na sequência, né, Lidiane e Janice, também, para a gente poder ouvir todo mundo. Agora sim. Então, fiquei pensando, porque a princípio eu pensei em implementar em sala, no entanto, como eu estou pedagoga, e nesse momento eu estava fazendo feedback e a observação em sala a partir mais das metodologias ativas, então por isso que eu trouxe algumas ações que eu tenho desenvolvido, mas concordo com a minha colega Vanessa do quanto que nós implementamos as técnicas aí no formadores, tanto que eu coloquei ali alguns exemplos. Aqui, então, como eu faço feedback formativo, que é a terceira etapa da observação de sala, eu trouxe até um print do material que eu utilizei aqui para deixar claro para a professora a importância da utilização da técnica dos cartões de tarefa, que é uma das técnicas que eu mais amei enquanto pedagoga, mas as outras eu uso muito. E também, nesse sentido, aqui é uma Meet, porque eu tenho professores de APED, nem sempre está em loco, então fiz por Meet o feedback formativo, e eu trouxe algumas sugestões aqui, né, tem um print de algumas sugestões que eu também trouxe a mais para os cursistas no GE, a fim de exemplificar o uso da técnica de formas diferenciadas, que de repente não precisa ser tão elaborado. Aqui, a partir também, eu trouxe um exemplo, fiz no Jamboard, também exemplifiquei para os cursistas, mas eu trouxe para a professora como dar os comandos dos cartões de tarefa. Aqui eu trouxe exemplo também para essa professora, também para a professora de geografia, que tem a ver com cartões, para o conteúdo de geografia, a exemplificação, porque eu percebi assim, que na turma dela, nas rotações de estações, faltou comandos e clareza nesses comandos, e também trazer de forma mais problematizada, que levasse realmente os alunos a refletirem, desafiá-los nesse sentido. Aqui, eu lembrei que eu utilizei a técnica de intervenção menos invasiva. Esse é um print de um trabalho que eu fiz ano passado, e eu adaptei, refiz esse ano, e trouxe para os cursistas aí acerca da câmera aberta, então eu vi que é uma intervenção menos invasiva. Aqui eu preparei já para essa semana os comandos, cartões de tarefa para a condução das apresentações. Então, eu trouxe aqui, quando eu abro aqui, ele já está no meu slide aqui dessa semana, esses comandos que eu senti a necessidade de trazê-los, a fim de deixar muito claro o que é necessário. Deixa eu achar aqui, onde que está? Aqui. Então, eu já trouxe aqui para o nosso arquivo, que é a apresentação dessa semana, utilizando essa técnica que eu vejo bastante importante nós usarmos, nós vivenciarmos aquilo que nós defendemos como necessário e importante.
Eu creio que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, nesse outro slide aqui. Então, o que eu trago como pensamento? De que as técnicas, perdão que não está aparecendo aqui, voltar aqui. As técnicas, elas precisam ser vivenciadas por nós, no sentido, concordo muito, desse de pensar inerente à prática, e não algo descolado. Eu vi muito nas observações de sala que eu faço, o professor dizer assim, hoje teremos uma aula um pouco diferente. O anseio é que o professor entenda como inerente. E quando a cursista colocou assim que, é claro que temos que dar aula, ela mencionou as técnicas, elogiou, mas isso sim me acendeu o alerta, que eu preciso trabalhar mais isso, que precisa ser inerente à prática, deixar de ser algo à parte, como um enfeite de aula. Não é, precisamos vivenciar realmente, e esse é um desafio. E trago, assim, que eu ouvi muito dos alunos em sala, nos momentos de observação de sala, o aluno diz assim, amei, gostei muito porque saiu da rotina, gostei muito porque eu não precisei ficar copiando. Então, é algo assim que eu amo fazer o meu trabalho de pedagoga porque eu vivencio isso muito proximamente. O meu sonho, que uma da diretora relatou aí no grupo de estudos, que ela implementou todas as técnicas. E agora, nesse segundo bimestre, lá na EJA, eu quero, sim, e vou implementar com os professores em observação de sala e acompanhar a aplicação das técnicas. E é isso, pessoal. Não sei se eu passei o tempo, vocês não apitaram com a mãozinha aí, a parte básica da apresentação, que é apertar a mãozinha 2 vezes, porque já deu tempo. Obrigada, Bernadette. Como é importante para o crescimento do nosso grupo esse olhar que você traz enquanto pedagoga, né? Que é um olhar diferente para a gestão de sala de aula e o quanto você significa o trabalho. Amei você usar cartões de tarefa para o roteiro que você vai trabalhar com seus cursistas. Parabéns pelo trabalho. Janice e Lidiane, vamos lá. Quem agora se candidata? Fui. Ô, Bernadette, eu coloquei no chat ali, compartilha depois o negócio do cartão que eu achei legal, acho que vai ser bacana para o meu grupo também, só para eu ter uma ideia do teu e fazer um para mim também, tá bom? Enquanto a Lidiane vai compartilhando ali a tela, só ia fazer um comentário, que às vezes eu falo também essa questão do inerente, perfeita a fala da Bernadette, só que eu entendo, quando eu apliquei para fazer a minha implementação, eu entendo o professor no sentido assim, que foge um pouquinho da rotina, porque você tem que fotografar. Você entende? Você tem que fotografar, você tem que filmar, não é a mesma dinâmica. Dependendo da atividade, eu entendo a questão que eles colocam da questão da hora-atividade, às vezes estão usando 2 horas dos formadores também para fazer, né? Aí você faz uma atividade que demanda de impressão, que demanda de recorte, então, assim, em alguns momentos a gente também tem que acolher, né, aquilo que eles colocam, porque quando a gente faz na prática, a gente vê que a gente utiliza muito mais do que o tempo da hora-atividade para fazer uma aula assim, que é o que os nossos alunos merecem, né? Em todas as aulas também. Deixa eu compartilhar. Então, posso seguir, Angelita? Então, eu vou fazer, eu vou mostrar o meu também, como cursista, né, de formadores, e, na verdade, assim, acabou que deu tudo muito certo, porque, como eu falei, né, que as meninas aqui são o grupo aqui é minha inspiração, eu também fui tentando aplicar as técnicas nas minhas aulas, mesmo sendo educação física, né, que às vezes as pessoas acham que, às vezes a gente escuta essa reclamação assim, né, Jefferson, que na aula de educação física não dá para fazer, porque nananã. Então, assim, eu fui tentando aplicar e eu só tenho ensino médio, só tenho 3ª série do ensino médio. E aí eu escolhi um assunto que eu gosto muito, que eu acho muito importante de trabalhar com eles. E daí, ao longo das minhas aulas, eu fui implementando as técnicas, assim, bem por conta. E acabou que deu certo para fazer também a implementação do formadores, porque eu tinha usado o storytelling. E aí acabou que deu certo, tá? Então, assim, na verdade, eu não fiz isso para implementar no formadores, mas coincidiu. Então, eu já estava juntando todo o material, porque também tinha a ver com o meu relato do PDE, que eu queria pôr em prática para ver se dava certo. E aí acabou que deu tudo certo, assim, ao mesmo tempo. Então, eu já estava seguindo nisso, aí eu acabei colocando também como meu relato de implementação, tá bom, gente?
Então, deixa eu ir rapidinho aqui para a gente não se atrasar. E aí eu fiz assim, pessoal, para minha apresentação, eu preparei uma apresentação para eu poder ir mais rápido, sabe? Para não ficar passando o texto lá e demorando muito. Então, eu preparei rapidinho e é o mesmo que eu passei para eles lá, eu estou passando para vocês aqui. Então, eu escolhi ali distúrbios alimentares 1. Aí tem, né, a questão do objetivo, e só para deixar claro, eu gosto muito dessa parte do distúrbios alimentares, porque como os nossos alunos, vocês bem sabem disso, né, muitos sofrem lá com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, aí esse tipo de aula na educação física sempre é uma porta para que eles venham me procurar para a gente continuar conversando, sabe? Então eu gosto disso porque acaba aproximando a gente, e eles acabam me procurando para a gente conversar sobre outras coisas e sobre os problemas familiares que eles enfrentam e tal. E daí eu vejo assim como uma oportunidade de ajudar, sabe? Então, por isso que eu escolhi essa aula. Aí, aqui eu coloquei lá, né, que eu trabalhei com storytelling, trabalho em grupo, rotação por estações, que foi a maneira como eu trabalhei. Aí, aqui, pessoal, eu coloquei eles para tirar foto do que eles estavam fazendo. A proposta era tirar uma foto que eles pudessem postar nas redes sociais. Então, eles se dividiram em trios, e aí eles tinham que andar pela escola, tirar foto, e o critério era que foto daquelas eles postariam nas redes sociais, né? E aí, eu fiz um mural de fotos no Jamboard para eles, compartilhei o link. Daí aqui eu fiz um apanhado, tá? Mas cada turma tinha o seu Jamboard também, como a gente faz no Formadores. E aí eles colocaram lá e aqui eu juntei todos. Aí aqui eu comecei a usar as técnicas que a gente vai aprendendo, né? Então aqui eu usei a técnica de surpresa para eles conversarem comigo como que eles achavam assim que as redes sociais influenciam a percepção deles. E aí que eles vão trazendo tudo aquilo, né? Que eles ficam olhando as blogueiras, que eles compram o que as blogueiras postam, né? A meninada conversa mais sobre isso, mas os meninos também falaram que eles seguem os caras que são musculosos lá e tudo mais. E aí a gente ficou um tempo conversando sobre isso e eu ia chamando para ir falando com eles. Aí aqui, só um minutinho, gente. Tá compartilhando certo para vocês ou tá compartilhando de ponta cabeça? Beleza. Você nem sabe que você está compartilhando, nós estamos loucos para saber como que você faz isso, guria. Depois você tá chique demais. Depois eu conto para vocês. Movimentou o chat. Aí aqui, gente, eu usei para esse EduPuzzle, né? Não sei se é assim que fala, mas ele é um site que ele traz vídeos sobre tudo. Vocês devem conhecer, né, gente? Que daí ele coloca perguntas no vídeo, assim, né? E aí o vídeo vai parando e vai aparecendo perguntas, né? Daí as perguntas eu trouxe para o Mentimeter, que daí o vídeo parava e aí eu lançava a pergunta para eles. Aí eles respondiam. E daí eu gosto também desse Mentimeter porque ele é anônimo. Então eles ficam à vontade para responder e não se sentem envergonhados se vai estar errado, qualquer coisa assim. Aí, como o Mentimeter é anônimo, eles ficam mais tranquilos para responder, né? Aí eu fiz a rotação por estações, então eram 2 estações de storytelling, uma estação com um trabalhinho visual e a outra que era de jogos. Então, deixa eu mostrar para vocês, ficou assim, ó. E aqui, moçada, que eu utilizei a técnica mostra o texto, porque daí depois, ó, eu fiz a correção com eles, fui passando as informações no quadro, e eles refizeram com as informações que estavam faltando, né, ou com aquilo que eles aprenderam e tal, aí eles refizeram o trabalho e me entregaram, né, então ficou bem bacana. Aí aqui também era uma gamificação, que eles tinham que responder aquilo que eles aprenderam sobre distúrbios alimentares. Aí aqui, gente, foi a questão da avaliação, os depoimentos. Então, acho que essa parte aqui até nem convém muito eu falar, mas, por exemplo, nessa parte aqui, ó, desse vídeo, eu utilizei a 4 critérios, porque daí, nesse momento aqui, eu planejei a aula para que em uma aula eles reconhecessem qual era o distúrbio e que eles conseguissem me mostrar ao final, por meio do Mentimeter, que eles entenderam quais eram os distúrbios, então eu utilizei nessa.
E aí eu mostro o texto também que eu coloquei, e para essa semana eu preparei para eles a técnica dos cartões, que a gente vai trabalhar um outro conteúdo, e aí a gente vai utilizar a técnica dos cartões. Então, assim, como vocês estão falando desde o início, né? Eu também estou tentando tirar essa visão de uma aula especial. Então, como eu fui fazendo ao longo das aulas, não teve essa conotação de uma aula especial mesmo, eu fotografando ali e tal, porque a gente precisa entender, né, que isso faz parte do nosso dia a dia. E como eu falei para vocês, eu gosto disso e gosto das técnicas e gosto das metodologias ativas, porque eu gosto de me aproximar dos alunos e isso proporciona, né? Você tá perto, daí eles vão te contando as coisas e abre uma brecha enorme para a gente conversar sobre as questões deles lá e tentar ajudar. Gente, é mais ou menos isso. Obrigada, Lidiane. Depois queremos aprender esse jeito novo de compartilhar tela, viu? E para a gente fechar, Janice, vamos te ouvir um pouquinho também. Vai ser a última, mas não a menos importante, não é verdade? Eu abrir aqui. Então, eu estou com uma dificuldade hoje, porque houve mudança no horário da escola, e aí eu tenho aula às 10h15 e eu vim fazer a reunião por aqui, mas a internet não tem jeito. Agora eu consegui cabeada aqui numa sala que os alunos foram para o recreio, por isso eu quis esperar, que eu só fiquei caindo e levantando hoje a reunião toda, né? Mas tudo bem. Então, assim, o meu relato que eu escolhi trazer, na verdade, ele é simples, né? A gente fala, depois de todo mundo apresentar isso e tal, mas é de um cursista meu, que eu até falei bastante dele para a Fran, o seu José. Ele chegou bem arredio, assim, eu não sei mexer, eu não vou fazer, eu não sei das tecnologias, e aí eu brinquei com ele já no primeiro dia, eu falei, não, o senhor não vai terminar esse formadores sem saber fazer. E quando ele me entregou o relato, eu falei, nossa, olha, né, assim, muito legal. E até no último encontro, eu fiquei com ele mais de meia hora, porque ele não estava conseguindo achar onde fazia entrega, e eu devagar, e ele fica nervoso, porque ele acha que está tomando tempo. Então, assim, para mim, o seu José, ele foi um caso à parte, sabe? Quando ele entregou a implementação, eu falei, nossa, olha, que gratificante, né? Porque eu falei para ele, e ele agradece sempre, ele fala, nossa, agora eu sei fazer, eu consigo abrir. Então, ele foi uma pessoa, assim, que me tocou bastante desde o primeiro encontro. Então, ele fez a implementação dele aqui, falando sobre, ele é das zonas do sul de Curitiba, né, do núcleo regional aí da área sul. Então, ele é professor de ciências, né, e ele trouxe um trabalho abordando a técnica de 4 critérios, mas ele foi colocando mais coisas, assim, no decorrer das aulas que ele foi trabalhando, né, então ele é da área de ciências, que não é a minha, né, mas é bem interessante para a gente, para ver como ele foi colocando, né, então daquele livro do Lemov que nós compartilhamos com eles das outras técnicas, ele já escolheu mais umas técnicas, né, ele leu algumas, ele gostou, implementou, então aqui, né, o Virem e Conversa, então ele foi colocando algumas outras experiências, e ele começou aqui, para ser mais breve, né, ele começou a aula aqui questionando os alunos, né, foi dando tempo, falando o que eles iriam fazer, e aí, né, ele foi trazendo esses questionamentos, e depois ele foi com os alunos para o laboratório, né, falando sobre a questão, ele trabalhou com alguns alunos a questão do ar, né, então aqui eu achei legal que ele trabalhou com o 6º ano, os pequenininhos, né, aí ele passou, fez os questionamentos, os alunos refletiram, depois vieram com as respostas, né, e a partir dessas respostas ele foi montando os esquemas aqui no quadro e tal. E aí, no fim, ele tem aqui, até nessa última foto aqui, deixa eu pôr aqui do lado, ele tem uma aluna que ela é surda, e ela tem um intérprete, ele citou essa aluna numa aula, que esse intérprete ele chegou depois. Então, quando a gente trabalhou algumas técnicas, e ele sentiu muita dificuldade de trabalhar em sala por causa dela. E depois que veio, né, o intérprete, ele falou que ficou, óbvio, né, bem mais fácil para trabalhar com ela, mas que foi um desafio e que ele achou bem positivo, porque ele conseguiu tocar ela com algumas técnicas. E depois essa menina, né, ele trouxe aqui depois do depoimento, que ela quis refazer essa técnica, mostrar em casa para a mãe, né, como foi essa aula, e ela trouxe a experiência, e a mãe fotografou, fez vídeo, e mandou para ele ver depois, que ela quis repetir para mostrar para a mãe como fazia em casa, né. Deixa eu achar que tem o videozinho dela aqui. Aqui, né. No ar. E aqui, né, o Olá, professor eu intérprete. me chamo professor Ronaldo, sou tradutor e intérprete de Libras,
Eu gostaria de falar sobre a aula de ciência do professor José, onde ele trabalhou sobre a pressão e o peso do ar. Foi uma aula muito importante, porque nós temos uma aluna surda, inclusa na turma, e as atividades que ele trouxe no laboratório, as experiências, foram muito relevantes, porque ela compreendeu, quando ele apresentou uma bexiga cheia e uma bexiga mais vazia, ela percebeu que o ar tinha peso. E também quando ele trouxe a pressão do ar, quando ele colocou a água em um recipiente de vidro e colocou o papel, e o papel não caiu, ela ficou impressionada. Tanto é que levou ela a fazer essa experiência em casa. Então, foi uma aula super produtiva e muito relevante a disciplina de ciências. Olá, me chamo professor. As encrencas. Aí ele trouxe uns resultados ali, o que os alunos passaram, né, que gostaram bastante, e que teve resultados, né, que nem dela ali principalmente, acho que foi a que mais tocou, porque ele já tinha algumas aulas falado dessa dificuldade que ele tinha, e quando ele fez, e ele conseguiu tocar exatamente ela, que era o ponto ali que ele mais falava, né, para ele foi também muito emocionante. Então, eu até falei para ele agora ir para Reds, tentar alguma coisa assim mais, né? E foi muito legal por isso, assim, tocou bastante, né? Eu sou meiga, não, sou meiga, só parece. É sim. Ai, obrigada, eu sou gente. grande. Gente, que coisa boa ouvi-los, a generosidade de vocês em cederem o tempo de vocês para além do que é o nosso tempo de trabalho, do papo, e como foi bom ouvi-los, vocês compartilharam com tanta gentileza, com tanta generosidade, o conhecimento que é de vocês, que foi produzido pelos seus cursistas. Gratidão e o desejo de uma semana iluminada, abençoada para cada um de vocês. Fiquem bem, cuidem-se. E aí depois eu coloco lá no nosso Classroom o Padlet, o documento novamente. Beijo grande. Muito obrigada. Fran, mais uma vez, muito obrigada por me permitir invadir o seu espaço. Fiquem bem, gente. Encerrando a gravação. Nós já fizemos, lembra? Vai fazer mais uma? Vocês querem fazer mais uma? Vou encerrando a gravação enquanto isso, tá bom? Só reforçar o quanto foi importante